Good afternoon. Boa tarde. So we shall continue from where we stopped, Vamos continuar onde nós paramos. but we shall do a small recap of our last class, Nós vamos fazer uma pequena recapitulação da última aula. then go on with a few applications, then we shall summarize. Depois vamos seguir com algumas aplicações e depois resumir. So the last time I remember we were in the book Patriarchs and Kings, sorry. Se eu lembro corretamente, da última vez nós estávamos no livro Patriarcas e Reis. Prophets and Kings, Profetas e Reis. chapter 41, Capítulo 41. and it was speaking about Daniel chapter 3. E estava falando de Daniel, capítulo 3. But one of the main quotes we saw was in 510.4, Mas uma das citações principais que nós vimos estava em 510.4, which was speaking about the freedom of conscience que estava falando de liberdade de consciência and how the king had no authority to impose his faith on other people. e como o rei não tinha autoridade de impor sua fé em outras pessoas. So that was PK 510. Is it point No 4, português é PR 260.4. point 3? I think point 3. It is the right of the king. Point 3. Point 4? It's point 4, sorry. So it says, it was the right of the king to make public confession and to seek to exalt the God of heaven above all other gods, but in endeavoring to force his subject to make a similar confession of faith and to show similar reverence, Nebuchadnezzar was exceeding his right as a temporal sovereign. Então diz, era correto fazer o rei confissão pública e procurar exaltar o Deus do céu sobre todos os outros deuses, mas procurar forçar seus súditos a igual confissão de fé e mostrar semelhante reverência era exceder os seus direitos como soberano temporal. Não tinha ele maior direito civil ou moral de ameaçar os homens com a morte pela não adoração de Deus do que tinha para fazer o decreto votando às armas todos os que recusassem cultuar a imagem de outro. Just finish it, I know that. Deus jamais compele o homem à obediência e todos deixa livres para que escolham a quem desejam servir. So in that quote we saw that Nebuchadnezzar did not have any right to infringe on the consciences of the people. Então, nessa citação nós vimos que Nabucodonosor não tinha o direito de infringir a consciência das pessoas And the people were left at liberty to worship either idols or the true God. e que as pessoas estavam livres para adorar ou o Deus verdadeiro ou os ídolos. And we also saw a similar situation in the 1888 history. Nós também vimos uma situação semelhante na história de 1888 We had been tracing church and state from the 1260 to the history of the United States. e nós estávamos traçando a história de igreja e Estado nos 1260 anos até se tornar nos Estados Unidos. But also the symbol of Babylon in the statue depicted church and state, the combining of church and state. Mas também a Babilônia na estátua e a junção de igreja e Estado. So it's interesting to see in the book of Daniel that church and state has nothing to do with Sunday Sabbath issue. Então é interessante ver no livro de Daniel que esse capítulo não tem nada a ver com sábado e domingo. But it's an issue to do with freedom of conscience and the coming together of church and state. Mas tem a ver com liberdade de consciência e a junção de igreja e Estado. So we have been tracing the line of slavery in the United States. Então nós estamos traçando a linha de escravidão nos Estados Unidos. We reached the year 1865 Chegamos ao ano 1865 and we said that 1863 is the middle of the Civil War. Dissemos que 1863 era metade do caminho da Guerra Civil. 1865 slavery is abolished and the 13th Amendment is introduced into the Constitution. 1865 a Guerra Civil termina e a 13ª Amenda é introduzida na Constituição. So we said that the Civil War repeats in the history of the United States Dissemos que a história da Guerra Civil se repete na história dos Estados Unidos from 9/11 to 2019. de
11 de setembro até 2019. And the symbol 151 takes us to 2014 as the midway. E o símbolo de 151 nos leva para 2014 como o ponto do meio. So having understood that the Sunday law in the history of the Millerites was about slavery, E então, após entender que o assunto da lei dominical no tempo dos mileritas era sobre escravidão, and the history of the civil law, God was judging the United States because of slavery. e na história da Guerra Civil, Deus estava julgando os Estados Unidos por causa da escravidão. So therefore we should be able to trace a Sunday law in the history of the civil law in the United States. Assim também devemos conseguir traçar a história de escravidão na lei dominical nos Estados Unidos. So I want us to go to the history of 2014 Então eu quero ir para a história de 2014 and then try to follow up how the events have been building up since 1989. e tentar ver ou seguir como os eventos têm se acumulado desde 1989. But I suggest you can also go to the history of 1888 and try to understand how the Sunday law looked like. Mas eu também sugiro que nós podemos ir para a história de 1888 e ver como era a história da lei dominical. So far we have understood that the line of the priests Então, até aqui nós entendemos que na linha dos sacerdotes, begins at 1989, ela começa em 1989, it ends at Panium. termina em Panium. Using the agricultural model, there are 5 waymarks and 4 periods. Usando o modelo da agricultura, nós temos 5 marcos e 4 períodos. From plowing, early rain, latter rain, and harvest. Temos o arar, temos a chuva temporal, serôdia e a colheita. So when you look at these 5 waymarks, 2014 is the midway. Quando nós olhamos para esses 5 marcos, 2014 é o ponto do meio, a metade do caminho. Midway in the line of the Millerites is July 21st. E essa metade do caminho na linha dos mileritas seria 21 de julho. But in the history of the 144,000, it's the Sunday law. Mas na história dos 144 mil seria it would be what? Sunday law. A lei dominical. So for the line of the 144,000, it begins at 9/11. Então a linha dos 144 mil 1989. começa em 1989. 9/11 Sunday law, close of probation and second advent. Temos o 11 de setembro, lei dominical, fechamento da porta da graça e o segundo advento. So the midway of this reform line is the Sunday law. Então a metade do caminho dessa linha de reforma seria a lei dominical. So the year 2014 has symbols of midway. Então o ano de 2014 tem símbolos de metade do caminho. In the line of the Millerites, July 21st is midnight. Na linha dos mileritas, 21 de julho é meia-noite. In the line of the 144,000, 2014 is Sunday law. E na linha dos 144 mil, 2014 seria a lei dominical. So we can try to look a Sunday law in this history of 2014. Então nós poderíamos procurar uma lei dominical nessa história de 2014. But just like how we trust slavery to be able to understand the judgment, we should also trace how the Sunday law we see it at 2014. Mas da mesma forma que nós traçamos essa história de escravidão em 2014, também deveríamos traçar a história da lei dominical. And I believe so far a lot of speakers have emphasized so much on the issue of threading. E eu creio que vários palestrantes já falaram desse problema de traçar. So if I'm to ask what is the purpose of threading, Então, se eu perguntar qual é o propósito de traçar, why should you thread a line starting from the time of the end to be able to build up a story? por que a gente deveria traçar uma linha desde o tempo do fim até o final para conseguir construir uma história? César? Ok, yo creo que es porque tienes que conectar desde el principio hasta el final el tema del que tú quieres hablar. So I think we need to connect from the beginning to the end, the theme or the subject we want to speak of. Y lo importante de hilar eso es porque en cada marco tú tienes que encontrar ese evento allí cumpliéndose. Un evento relacionado al tema cumpliéndose. And most important would be to see in each waymark fulfillment of an event. Se cumplió en ese marco, en ese hito. Something that has been fulfilled at that waymark. O sea que en toda esa línea tiene que el mismo tema se debe repetir en cada evento.
So in that same line, each subject needs to repeat in each event. So what is the purpose of threading? Então, qual é o propósito de traçar? Que puedes demostrar que ese evento se está cumpliendo desde el principio hasta el final You can prove that that event is happening from beginning to end, y que en cada marco, en cada hito, se puede destacar. and that you can highlight it in each waymark. Okay. Rosie, why do you think we should thread a line from 1989 going forward? Por que que você acha que nós devemos traçar uma linha de 1989 em diante? Bom, primeiro porque tá tudo ligado Because they're all connected. e How are they connected? Como é que estão conectadas? pelos marcos, pelos eventos. By the waymarks, by the events. É que eu vejo como um completa o outro. And I see how each one complements the other. So, for example, let me ask you, in 2014 we have said there's a Sunday law. Então, por exemplo, nós dissemos que em 2014 nós temos uma lei dominical. One person can choose to look individually at the Waymark 2014 to be able to identify a Sunday law. E a pessoa pode olhar de forma individual para esse marco e identificar uma lei dominical. Another person will decide to connect it to 9/11 for what purpose? Outra pessoa poderia conectar isso ao 11 de setembro com qual propósito? Eu sei. She says that she knows. So it's like an agricultural model. Então, seria como um modelo de agricultura. Let's say you have a cashew fruit. Vamos dizer que nós temos o fruto do caju. For you to understand how the cashew fruit looks like, you need to trace how the cashew was planted, how it grew, how it did what. Para saber mais desse caju, nós precisamos saber como ele foi plantado, como é que ele cresceu. So at least you have to look at that progressive process of the development of a cashew. E nós precisamos olhar para o desenvolvimento ou processo de desenvolvimento do caju. So you will not be mistaken if they bring in two identical things, but you'll be able to know the difference between a cashew and something else. E assim você conseguiria ver as diferenças entre o caju ou uma outra coisa que está também sendo apresentada. So by threading, what are you doing? Então, traçando, o que é que você estaria fazendo? I believe you're creating a line of progression. Eu creio que você está criando uma linha de progressão. And you can see that the developments of 2014 do not start there, but it's a progressive development of events. E dá para ver que os eventos não começam em 2014, mas é um desenvolvimento progressivo desses eventos. So if it's a progressive development events from 9/11 from 1989, you'll not be mistaken to know how the Sunday law looks like at 2014. Então, se isso é um desenvolvimento progressivo, você não iria se enganar ao ver com o que se parece a lei dominical em 2014. Right? So the purpose of threading is to make sure we don't make mistakes. Então, o propósito de traçar é para que a gente não cometa erros. And I believe for a very long time we have had skeptical views of how the Sunday law is because we have never threaded it. E eu creio que a gente tem algumas dificuldades ao ver a lei dominical, porque a gente nunca traçou isso. And I believe majority of the Seventh-day Adventists are on the darkness concerning the issues of the Sunday law because they don't know the developments of the Sunday law.
E a maior parte dos adventistas estão em escuridão em relação à lei dominical porque eles não sabem os eventos que são relacionados com a lei dominical. And most of them are going to be found on the wrong side of the issue. E a maior parte vai ser achada do lado errado desse problema. So I believe the key of progression is very important because it helps us to be precise Então, and to be sure of what we are looking for. eu creio que essa chave, que é a progressão, é algo bem importante porque nos permite ver aquilo ou achar aquilo que nós estamos procurando. So just like the example of slavery, if someone was to ask you what was the Sunday law in the time of the Millerites, Então, assim como a escravidão, se alguém tivesse que te perguntar como é que esse evento aconteceu no tempo dos mileritas, it will be easy for you to show that slavery is an issue because it's a development of events from 1798. seria fácil você mostrar isso porque você diria que é uma progressão de eventos acontecendo desde 1798 And there was nothing to do with the Sunday Sabbath controversy or something like that. e que não tem nada a ver com uma controvérsia entre sábado e domingo. So we'll go and trace it back from 89. Então, vamos traçar isso desde 1989. So far we have had witnesses that the Sunday law is not an issue to do with Sabbath Sunday exclusively. Até aqui nós temos testemunhos que dizem que a lei dominical não é apenas um problema relacionado a sábado e domingo. So it's important to see how religious movements in the history of 1989 and the state are coming together. Então, é importante ver esses movimentos religiosos em 1989 com o Estado, como eles se juntam. So I believe some of us are aware of these lines. Então, eu creio que a maior parte de nós já tem conhecimento dessas linhas. So it will just be like a reminder Então, vai ser apenas para relembrar, as we build on other ideas. ao construirmos sobre outras ideias. So when you go to 1989 is the time of the end. Se nós formos para 1989, seria o tempo do fim. You can trace a lot of things from 1989, but specifically we want to go to the issue of church and state. Poderíamos traçar várias coisas desde 1989, mas nós queremos ir especificamente para o problema de igreja e Estado. One of the things that you can trace from the time of the end is the development of the message. Uma das coisas que nós poderíamos traçar desde o tempo do fim é o desenvolvimento da mensagem. You can also trace the king of the north as a dictator. Também poderíamos traçar o rei do norte sendo um ditador. You can also trace the 45th president of the United States. Poderíamos traçar o 45º presidente dos Estados Unidos. You can trace Islam, you can trace the king of the south, among other issues. E poderíamos traçar o Islã, o rei do sul e outros problemas. So when you come to 1989, Quando nós vamos então para 1989, we know that it's the fall of the USSR, sabemos que é a queda da União Soviética and the United States is left as the only world superpower. e os Estados Unidos são o único superpoder. But in 1989, there is a group called Moral Majority, Mas em 1989 temos um grupo que é maioria moral and in this year it is dissolved. e nesse ano ela vai ser dissolvida. We understand of its leader, Jerry Falwell, Nós sabemos que o seu líder era Jerry Falwell. and this Falwell. year, and this year we also have a transition between two presidents. E nesse ano também temos uma transição entre dois presidentes. So we have Reagan and Bush Temos Reagan e Bush. Senior. So Jerry Falwell is a Baptist church leader. Então, o Jerry Falwell é um líder da igreja batista. You can trace Jerry Falwell back to the 1950s, E but we podemos- won't go there. Podemos traçá-lo até os anos 50. But the Moral Majority was an organization made up of conservative Christian political action committees E essa maioria moral era uma organização de conservadores cristãos com ações políticas which campaigned on issues its personnel believed were important to maintaining its Christian concept of moral law. e que lutavam e ou achavam importante apoiar e manter a sua concepção cristã So even from the name e a lei itself, moral. even from the name itself, they believed that the opinions of the majority of the Americans is represented. Então, pelo nome em si, nós conseguimos ver que a maioria moral
dos americanos seria representada. So they say majority of the United States citizens want the American to be morally upright. Então, That's why eles- they call it moral majority. a maioria moral americana dizia que The moral of the United States to be upright. eles queriam que a lei moral dos Estados Unidos fosse apoiada. And that's the name of the movement. Então, esse é o nome do movimento. It's interesting when you look at the logo of moral majority, É interessante quando nós olhamos para o logotipo dessa maioria moral. it's an elephant with 3 crosses. É um elefante com 3 cruzes. And then it's written God's own party. E diz o Partido Único de Deus. So they are associating God into this party and saying that God is with them. Então, eles estão associando Deus nesse partido e dizendo que Deus está com eles. And then it's written the making of the Christian right. So they recognize themselves as the Christian rights of the United States. Então, eles se consideram como a direita cristã dos Estados Unidos. So in 1989, when you look at their association with the state of the United States, Então, em 1989, quando nós vemos essa organização, esse grupo se associar com os Estados Unidos, they were the ones responsible for bringing Bush into the presidential bid. foram eles os responsáveis por Bush ter sido eleito, So there were 2 people who ou were the presidência de Bush. So there was one person called Pat Robertson. Então, existe uma pessoa que é chamada de Robertson. He was an evangelical nominee for the Republican Party, but the moral majority did not want to support him. Ele foi votado pelos evangélicos, mas essa maioria moral não queria dar o seu apoio. Because the fame of the moral majority had so much declined and the contributions made to the moral majority had declined. Porque a fama que a maioria moral tinha estava em descensão. So they opted for George Bush Sr. Então, eles optaram por votar por George Bush Sr. And also when you look at the Republican logo or the GOP logo, it's an elephant with 3 stars. E quando nós olhamos também para o logotipo dos republicanos, também é um elefante, mas com 3 estrelas. So the logos are the same. One just has 3 crosses, another one has 3 stars. Então, os logotipos são iguais, um tem 3 cruzes e o outro 3 estrelas. So by their association with the Republican Party agenda, they were bringing God into the Republican Party. Então, ao eles se associarem com The Republican Party, they were bringing God into the politics of the Então, o Partido Republicano estava trazendo Deus para dentro do partido. So in 1989, Bush comes into office and the moral majority dissolves. Então, em 1989, Bush começa a presidência e a maioria moral é dissolvida. So Falwell is the one who dissolved the group in Las Vegas in 1989. Então, em 1989, Farewell é quem dissolve o grupo em Las Vegas. And he said that, from here, our goal has been achieved, the religious right is solidly in place, and religious conservatives in America are now in the duration. Então, ele diz que o seu propósito foi cumprido e que o dever religioso está agora consolidado. Os conservadores religiosos na América estão agora em duração. So prior to 1989, there have been issues that have been facing the United States. Então, antes de 1989 já havia problemas nos Estados Unidos. Some of the issues have been segregation of black people. Um dos problemas era a segregação dos negros. There have been movements like women's suffrage movements. Tínhamos o movimento das mulheres, que eram sufragistas. There have been issues about slavery. Havia problemas de escravidão. Yeah, and there have been issues, I think, about gender and equality. E também de gênero e de igualdade. And Jerry Falwell is saying that the conservative base of America is now in place and they can move forward. E agora Farewell diz que a base conservadora dos Estados Unidos já está no seu lugar e eles conseguem ou podem avançar.
So you can go and check some of the things they propagated as a party or as a movement. Então, podemos ver algumas das coisas que eles apoiaram ou propagaram como um movimento, But some of the things they were in opposition to equal rights amendment in the Constitution. mas eles estavam se opondo a direitos iguais nessa amenda da Constituição. They were also in opposition to state recognition and acceptance of homosexual acts. Também estavam se opondo ao homossexualismo ser reconhecido e ser aceito. They wanted to support Christian prayers in schools. E eles queriam apoiar as orações nas escolas. They prohibited abortion even in the cases of incest or rape. Proibiram o aborto mesmo quando era por inseminação ou estupro. And they also wanted to promote traditional family values. E eles também queriam promover valores tradicionais familiares. So when the moral majority has been dissolved and the president who comes into place has been supported by the religious base, Então, quando essa maioria moral foi dissolvida e o presidente estava sendo apoiado pela base, Falwell is now confident that they can now bring back America to be a Christian nation. Falwell agora estava confiante que eles conseguiam fazer que a América se tornasse novamente uma nação cristã. But you can still trace the moral majority all the way from 1979. Mas nós conseguimos traçar a maioria moral desde 1979. So in 1979, that's when moral majority is formed. Então, em 1979 é quando é formada essa maioria moral. And their agenda has never changed. They want to bring God into the state of the United States. E eles nunca mudaram. Eles queriam trazer Deus para os Estados Unidos. Para a Constituição dos Estados Unidos. Yeah. So during 1979 and 1989, we have Ronald Reagan Então, as president. entre 1979 e 1989 temos Reagan como presidente. And during the time of Ronald Reagan, they are able to bring a lot of changes into the government of the United States. E durante esse período de tempo eles conseguiram trazer várias mudanças ao governo dos Estados Unidos. Like during that history, there was a minister of education who was a Protestant or an evangelical leader. Tínhamos também There was a minister of education during the reign of Reagan. nós temos um ministro de educação enquanto a presidência de Reagan, Who was an evangelical supporter or a Protestant person. que era uma pessoa protestante ou evangélica. And during his time, he brought in education reforms to bring prayers into school meetings and biblical studies into schools. E eu trouxe algumas reformas cristãs para adotarem nas escolas orações e estudos bíblicos. So they understood that through winning the young generation, they can be able to change the United States. E eles se deram conta que se eles ganhassem o apoio dos jovens nos Estados Unidos, eles iam conseguir mudar os Estados Unidos. So in 1989, when the moral majority is being dissolved, there's a new group that's called the Christian Coalition. Então, em 1989, quando essa maioria moral estava sendo dissolvida, And the Christian Coalition is seen as a successor of the moral majority. sucede um outro grupo que era a Coalizão Cristã. It's led by the same person called Pat Robertson. E é liderado por Robertson. So when Christian Coalition comes into place, Pat Robertson wants to bring the Protestant factions which have been split to come together and to be able to fight for the rights of the United States. Então, essa coalizão cristã queria juntar todos esses protestantes que haviam sido espalhados e fazer com que eles lutassem pelos direitos americanos. So they have been against abortion and same-sex marriages. Eles estavam contra o aborto e o casamento do mesmo sexo. They just have the same principles like moral majority. E eles apenas tinham os mesmos princípios dessa maioria moral. And they claim that
pandemic of HIV and AIDS is threatening African families and it's caused by same-sex marriages. E alegavam que o AIDS que era causado por casamentos do mesmo sexo. So they're blaming the pandemic of HIV and AIDS on homosexuals. Então eles estavam culpando essa epidemia de AIDS nos homossexuais. And for them to preserve or promote traditional family values, they have to make sure that marriage is only between same-sex individuals. E para Different, opposite individuals, not same-sex. E para eles conseguirem voltar a ter valores tradicionais familiares, eles tinham que ir contra ou se opor contra os casamentos do mesmo sexo. So one of the things also Jerry Falwell said, our nation's internal problems are the direct results of her spiritual condition. Então, uma das coisas que Falwell também diz é que a nação, os problemas internos da nação são direcionados por causa por causa da sua condição espiritual. So he's saying the problems of the United States are caused because of its spiritual condition is so bad. Então ele diz que os problemas dos Estados Unidos acontecem por causa da sua condição espiritual que estava bem ruim. Then he continues, right living must be reestablished as an American way of life. Ele diz que viver corretamente deve ser estabelecido como a forma de vida nos Estados Unidos, ou na América. Now is the time to begin calling America back to God, back to the Bible, back to morality. Agora é o tempo de chamar a América de volta para Deus, de volta para a Bíblia e de volta para a moralidade. So he recognizes that the United States has gone away from God and that's why its spiritual condition is so bad and that's why calamities are falling upon the United States. Então ele reconhece que a América se afastou de Deus e é por isso que eles estavam sofrendo todas essas calamidades e estavam numa condição espiritual ruim. Where else do we see such a history where the nation is claiming that because they are far away from God, that's why they are facing calamities in the United States? Então, qual outra história nós vemos que as pessoas estão dizendo que porque elas estão tão longe de Deus, elas estão sofrendo essas calamidades nos Estados Unidos? Em que outra história a gente vê isso? Leon, do you remember any? History on the board, the 18th. During the Civil War. Durante a Guerra Civil. So during the Civil War, the South or the nation is also claiming that they have separated church and state, therefore calamities are falling on the United States because of that. Então, durante a Guerra Civil, os estados do Sul, na América, também estavam alegando que porque eles tinham separado igreja e Estado, agora as calamidades estavam caindo na América. And Jerry Falwell, when he's forming this group or this movement, he's saying it's the same issues again. E Jerry Falwell, quando ele cria novamente esse movimento, ele diz que eles estão passando pelos mesmos problemas. And during the history of the segregation in the 1950s, e a história da segregação nos anos 50, between the blacks and the whites, entre os negros e os brancos, there was a case there, I think it's prominent right now, Brown versus the Board of Education. Eu creio que é algo prominente agora, que é Brown Versus the Board of Education. versus o... É Brown mesmo? Brown is a family name, Brown. Board. Espera. Não sei se é junta. Junta de educação? Brown contra a junta de educação. So in this case, black children were being segregated to go to white schools. Então, nesse caso, as crianças negras estavam sendo segregadas, não podiam ir para a escola dos brancos. But when this case was decided, it was decided for the Browns and against the Board of Education. E quando esse caso foi decidido a favor dos Browns e contra a junta de educação. So during this time, also Jerry Falwell was very vocal about this issue. Durante esse tempo, Falwell também estava sendo bem vocal em relação a esse problema. And also the evangelical base in the 1950s, they said that if only the judges were aware that
they were not doing the will of God by siding with the blacks. E eles também diziam se os juízes soubessem que eles não estavam do lado de Deus ao fazer a vontade dos negros. That they should have been able to understand what the Bible says about segregation. E eles deveriam entender o que a Bíblia fala em relação à segregação. So we said in our previous slavery classes that the spirit of the slave master had not gone away. Então, nas aulas anteriores, nós dissemos que esse espírito de escravidão ainda não tinha sumido. And it has always sought to be predominant above other human beings. E que estava sempre predominando acima de outros seres humanos. So when we hear people like Jerry Falwell say that calamities are falling in the United States because of homosexuals or because of people who do abortion, it's the same spirit that is resurrecting. Então, quando nós ouvimos Falwell dizer que é por causa dos homossexuais e dos abortos que os problemas estavam acontecendo nos Estados Unidos, nós vemos que o mesmo espírito está novamente surgindo. So Christian Coalition begins its work. Então, essa coalizão cristã começa o seu trabalho, esse grupo. I just want to move straight to 9/11. E eu quero avançar até o 11 de setembro. So in 9/11 we have the crisis of the Twin Towers falling. Em 11 de setembro nós temos a crise das torres na América caindo, There as are torres gêmeas. There are two streams of information that are seeking to explain what happened at 9/11. Nós temos duas correntes de informação tentando explicar o que aconteceu no 11 de setembro. So one person is saying that it's the homosexuals and the abortionists. Então, The existem feminists. pessoas culpando os homossexuais, as pessoas que fazem abortos, os feministas. But another group is saying that this group also is saying that the United States it's an inside job. 9/11 was an inside job. Esse grupo também diz que o 11 de setembro foi um trabalho interno, That the institutions of the United States were working against the government itself. que as instituições nos Estados Unidos estavam trabalhando contra o governo. But another people were saying that this is the judgment of God because of church and state. Mas outras pessoas diziam que isso era o julgamento de Deus por causa da junção de igreja e Estado. That the state wants to bring God into their institutions. Que o Estado queria trazer Deus para dentro das suas instituições. And there was a comment like, God wants to come into our institutions, but he doesn't know how to come. E alguém comentou e disse que Deus quer entrar nas nossas instituições, mas não sabe como entrar. So the only way that God can tell us that he wants to come into the state of the United States is by bringing upon us calamities. Então, a única forma que Deus pode nos mostrar que Ele está querendo entrar é causando essas calamidades. But he cannot come to the United States if the government is immoral and there are people like homosexual, abortionists, feminists, all those people. E ele não consegue entrar nos Estados Unidos se nós temos esses problemas de homossexualidade, aborto, feminismo. Okay. So there's also this two sides of information that the United States calamity was an inside job. Então também temos essas duas correntes de informação que a queda das torres foi um trabalho interno nos Estados Unidos. The institutions were going against the state itself. As instituições estavam indo contra o Estado. There is also that it's Islam. Também disseram que era o Islã. That God is judging the United Islam. Pardon? That God is judging the United States because it has brought church and state together. E que Deus estava julgando os Estados Unidos porque eles juntaram a igreja e o Estado. So we see one stream in the external point of America. We see another source internally in the church. Então nós vemos uma fonte externa nos Estados Unidos e uma fonte interna na igreja. So when you come to the inside job, Então quando a gente se refere a esse trabalho interno, when some of the institutions like the FBI, the CIA, they are being
discredited by the institutions of the United States, quando algumas das instituições como o FBI e a CIA, and the people are being told that they cannot trust their own institutions. as pessoas diziam que elas não poderiam confiar nas suas próprias instituições. So we see during the period of 9/11, the civil war in the United States begins. E nós vemos que durante esse período de 11 de setembro, a guerra civil, the Civil War starts? Yeah. A guerra civil começa. And the civil war is trying to repudiate the constitution, demolish the institutions, and bring in dictatorship. E eles estão tentando demolir a Constituição e agora se tornar numa ditadura. So when the Christian base are promoting their own spiritual agendas, Então, quando essa base cristã estão promovendo as suas próprias agendas, and they've been foremost in giving polling suggestions that around 70% of Americans want God into the state, e eles sugeriram que provavelmente 70% das pessoas queria Deus novamente no Estado, indirectly, without the knowledge of people, they're bringing in together church and state. e indiretamente, sem as pessoas saberem, eles estão apoiando a junção de igreja e Estado. But we know this is a violation of the Constitution because the Constitution is there to protect the minorities but not the majorities. E nós sabemos que isso seria uma violação da Constituição porque ela está lá para proteger as minorias e não as maiorias. So when the Christian coalition is there that they want to bring in national Christianity, they are infringing on the rights of the minority. Então, essa coalizão cristã defendia que eles estavam indo contra os direitos da maioria. So from E eles 9 queriam defender a minoria e não a maioria. so from 9/11 we mark the beginning of the civil war in the United States. Então, desde 11 de setembro que nós marcamos a guerra civil nos Estados Unidos. And this civil war continues all the way to 2019. E essa guerra civil vai até 2019. So the institution of religion is doing such a heavy work in reforming the state of the United States. Então, as instituições religiosas estavam agora fazendo um trabalho para restituir os Estados Unidos, a religião nos Estados Unidos. So we come to the year 2014. Então, nós chegamos esse ano 2014. In 2012, we see the Donald Trump entering into the Republican Party. Nós, em 2012, vemos Donald Trump entrando no Partido Republicano. From 2001, George Bush is in control, or is the president. Desde 2001 que Bush era o presidente. George Bush is just doing the work of his father from 1989. E ele continua fazendo o trabalho do seu pai desde 1989. So the Christian coalition is comfortable with the position George Bush is doing in the United States government. E essa coalizão cristã está confortável com a posição de George Bush. So in 2008, we have Obama coming into office. Em 2008, nós temos Obama na presidência. And first of all, Obama is a black. Em primeiro lugar, Obama é negro. These groups have been fighting against black people through segregation. E essas pessoas estavam lutando contra os negros através da segregação. So when he comes into office, immediately their alarm bells start ringing. E uma vez que Obama entra no ofício, eles começam a se preocupar. And he was a Democrat. E ele era democrata. So they feel that they have failed in allowing a democratic black president to come into office. Então, eles sentem que eles falharam ao permitir que um presidente negro estivesse agora no ofício. So they've been trying to look for a better Republican Party who they can be able to use, but so far they haven't. Então, eles estavam tentando procurar alguém do Partido Republicano melhor que o Obama, mas não conseguiram achar. So from 2008, Obama has been really criticized by the Christian right. Então, desde 2008, que Obama foi bem criticado pela direita cristã.
And they feel that they have been in captivity to this person who does not want to recognize God into the state. E eles achavam que estavam sendo cativos por essa pessoa que não queria reconhecer Deus na Constituição ou nos Estados Unidos. So when Donald Trump joins the Republican Party, Então, quando Trump se junta ao Partido Republicano, just like us, the Christian coalition has been able to trace and see how the positions of Donald Trump has been in relation to gender, in relation to racism. tal como, como acontece com a gente, essa coalizão cristã conseguiu ver as características de Donald Trump e como ele se sente em relação ao feminismo, aborto, etc. So in this history of 1989, we see Donald Trump being a racist Então, nessa história de 1989, nós vemos Trump sendo racista, through the case that we looked the Central Park 5. através do caso de Parque Central 5. He also has issues to do. 5 do Parque Central. Não tem tradução. Central Park 5, Park. Is it okay? I guess. Okay. Then he has issues to do with gender. E ele tem problemas em relação ao gênero. In this history, he is a very successful businessman. E nessa história, ele é um homem de negócios bem famoso, But for him to loan bem out, sucedido. okay. But for him to loan out his apartment, you have to be a working white man. Mas para ele poder alugar os seus apartamentos, teria que ser para homens brancos. It's okay. If the mother, if the wife of the family is the one who is the breadwinner, he cannot lend out his apartment to you. E se fosse, ele iria só alugar para homens brancos que fossem quem ganhasse mais dinheiro em casa. Se fosse a mulher que ganhasse mais dinheiro em casa, então ele não alugaria essas casas. This is the same year he also wants to bring back the death penalty into the United States. E nesse mesmo ano ele tenta trazer para os Estados Unidos novamente a pena de morte. So when you come to 2012, the Republican Party seeks the consent of Donald Trump. Então, em 2012, o Partido Republicano tenta conseguir o consentimento de Trump. I can say that they are preparing him for the presidential elections after Barack Obama. E eu poderia dizer que eles já estavam preparando para as eleições depois de Obama. Then you have people like Steve Bannon who come into play. Depois também temos pessoas como Steve Bannon. And Steve Bannon, they are this radical left people, radical right who wants back America to retain its glorious state, something like that. E são essas pessoas de extrema direita radical que quer que os Estados Unidos ainda mantenha, de certa forma, a sua glória. They want to make America great again. E eles querem tornar a América grande de novo. You can only make America great again if God is in the institutions of the United States. E eles só diziam que só poderiam tornar a América grande de novo se Deus estivesse na instituição dos Estados Unidos. And that the morality of the United States is under the control of the state. E que a moralidade dos Estados Unidos estava sob o controle do Estado. But this has to be done in secret because the Constitution limits and blocks them from doing it. Mas isso teria que ser feito de forma secreta porque a Constituição iria bloqueá-los ou limitá-los de fazer isso. So when he joins the Republican Party, he's being groomed for the presidential elections in 2016. Então, quando ele se junta ao Partido Republicano, Trump, ele já estava sendo preparado para as eleições de 2016. In 2014, we have the anniversary of the Gettysburg the 150th anniversary. Nós temos em 2014 o aniversário de 150 anos de Gettysburg. Then O Obama, aniversário de 150 anos de Gettysburg. then Obama gives an address. E o Obama dá um discurso. Then he recites the Pledge of Allegiance that was given by President Abraham Lincoln. E ele dá um discurso que foi dado também por Abraham Lincoln. So Abraham Lincoln, we had already looked at his
address where he included under God into the Pledge of Allegiance. onde nós vemos que ele já tinha colocado abaixo a frase abaixo de Deus. Foi? Under God. O juramento à bandeira é abaixo de Deus. Under God. Okay. So when he repeats the same address, he does not include the phrase under God. Então, quando ele dá o mesmo discurso, ele não usa essa frase abaixo de Deus. This causes a strong criticism from the Christian right, Isso causa grande crítica da direita cristã. and they claim that Obama does not respect the roots of the United States, E eles dizem que o Obama não respeitava as raízes dos Estados Unidos. but he rather wants to stick with the founding Pledge of Allegiance, which was out of many one. Mas ele queria continuar com esse juramento que dizia out of, Many one. de muitos um. So when he gives this address, the Christian right is infuriated. Então, quando ele dá esse discurso, a direita cristã foi inferiorizada. Let me just write it. Leaves out. So in 2016, we have the presidential elections. Então, em 2016, nós temos as eleições. We know that so far 81% of the Christian evangelicals voted for Donald Trump. Sabemos que 81% dos cristãos evangélicos votaram a favor de Trump. And most of them were middle class American white people. E a maior parte era da classe média branca nos Estados Unidos. So majority of the base that voted for Donald Trump was evangelical Christians and middle class white families. Então, a maior parte das pessoas que votaram por Trump foram os evangélicos e a classe média branca dos Estados Unidos. So by Donald Trump coming into the office of the presidency, the Christian right, they have been able to accomplish what they were looking for. Então, com Trump e agora na presidência, a extrema direita cristã, eles conseguiram cumprir aquilo que eles queriam. So one thing I jumped in 2015, Então, uma coisa que eu pulei foi que em 2015, Obama gives the gays their right to do what they want. o presidente Obama dá aos homossexuais o direito de fazerem o que eles quiserem. And he says that it is a provision of the Constitution for homosexuals to have their rights. E ele diz que é parte da Constituição que os homossexuais possam ter também os seus direitos. But one of the issues we saw that the moral majority and the Christian coalition are trying to push away was to promote traditional family values. Mas uma das coisas que nós vemos é essa maioria moral e a coalizão cristã tentando promover novamente os direitos familiares, as tradições familiares. So when he amends the gay law, this like blows off the roof for the Christian right. Então, quando ele apoia esses direitos homossexuais, isso Blows the roof. Really. isso vai contra a direita cristã. And by this time we have Jerry Falwell Jr. E durante esse tempo nós temos Jerry Falwell Jr. Jerry Falwell Jr. is the son of Jerry Falwell. E ele era o filho de Jerry Falwell. The father was in the transition between Reagan and Bush Sr. The junior is between the transition of Obama and Donald Trump. Então, o pai estava nessa transição de Reagan para Bush e o filho na transição de Obama para Trump. So Jerry Falwell Jr. is still having the mindset of the father, and he's trying to push the thoughts of the Christian right. Jerry Falwell Jr. também tinha os pensamentos do pai e ele estava tentando apoiar o pensamento da direita cristã. But we can be able to see how the Christian coalition has been able to work in this history.
Mas nós vemos como é que a coalizão cristã trabalha nessa história. But the Christian coalition did not reach to the presidential election of Donald Trump. It failed in between there. Mas eles não chegaram até a eleição de Trump, eles falharam um pouco antes. Because there were a lot of disrupts and factions inside the Christian coalition itself. Porque eles tinham vários problemas no meio da coalizão cristã. So when the gay rights are voted, the Republican evangelicals now are in more steady to be able to win the next presidential election in 2016. Can you restate that? When the gay rights are instituted, Quando os direitos homossexuais foram instituídos, the Christian Republicans, or the evangelicals, now want to put a Republican president into office. agora os evangélicos queriam um presidente republicano no ofício. So Donald Trump comes into office with 81% of the Christian support base. Então Donald Trump entra na presidência com 81% dos votos dos cristãos. And since then, they have been trying to reform the United States and the union between the church and state to be stronger. Então, e desde então eles estão tentando que essa união de igreja e Estado seja cada vez mais forte. We also have someone called Paula White, Também temos uma pessoa chamada Paula White, who is the presidential spiritual advisor to the president, que é White House spiritual advisor to the president. conselheira espiritual na Casa Branca. He's the one who advises the president concerning spiritual issues and spiritual matters. É quem aconselha o presidente em relação a coisas espirituais. So in this year, she says that God has chosen Donald Trump to save the United States. E nesse ano ela diz que Deus escolheu Donald Trump para salvar os Estados Unidos. And that it's God's wisdom for Donald Trump to win the presidential elections. E que é sabedoria de Deus que Donald Trump ganhe as eleições nos Estados Unidos. And ever since, when you look at her church meetings with her congregation, she has always been promoting the issue that Donald Trump has been chosen by God and none is to refute against him. E em todas as suas reuniões de igreja, ela diz que Donald Trump foi escolhido por Deus e ninguém deve ir contra isso. Recently, I think this year, she gave out a statement that if the citizens of United States will not be able to bring back Donald Trump into presidency, they'll be judged for it by God. E recentemente ela diz que se novamente eles não votarem por Trump na presidência, que eles vão ser castigados por Deus. So as I finish, just like the Civil War, Então, para terminar, tal como a Guerra Civil, this is 1861, isso seria this 1861 is 1863. e aqui We 1863. shall continue tomorrow from 2014, Nós vamos continuar amanhã desde 2014, but 2019 is 1865. mas 2019 seria 1865. So this is the period of the Civil War in America. Então, isso é o período civil, período da Guerra Civil na América. From 61 to 63, the Democrats were winning. De 61 a 63, os democratas estavam ganhando. So from 9/11 to 2014, the Democrats were winning in the person of Barack Obama. De 11 de setembro a 2014, os democratas estavam ganhando sobre a presidência de Obama. Then the tide changed to the Republicans winning. Depois muda, onde os republicanos começam a ganhar. And we know the Republicans under Abraham Lincoln have been forefront to bring church and state together. E sabemos que os republicanos, sobre a presidência de Lincoln, queriam juntar a igreja e o Estado. So symbolically, from 2014, we can see the tide changing to the Republicans winning. Então, desde 2014, nós conseguimos ver uma mudança em que os republicanos começam a ganhar. And I can say that is through the person of Donald Trump. E eu posso dizer que isso é através de Donald Trump. So as much as Donald Trump is the dictator during the history of the United States, Então, por mais que Trump seja um ditador durante essa história dos Estados Unidos, he's also the person who's going to bring in church and state together. ele também é a pessoa que vai trazer a junção de igreja e Estado. But from 1989 all the way to 2014, we have not seen any political legislation concerning Sabbath Sunday issue. Mas Sim, desde 1989 a 2014 nós não vimos nada em relação ao problema entre sábado e domingo. But so far we have been tracing how the Christian political
movements have been trying to bring themselves closer to the government. Mas estamos tentando traçar e ver como é que essa direita cristã estão se associando ao governo. So I believe that through threading, that is the thread that God wants to see us starting from the time of the end concerning coming together of church and state. Então, eu creio que a importância de traçar é ver desde o tempo do fim, 1989, Deus nos mostrando essa junção de igreja e Estado. So I've just tried to summarize it, but it's good for you to go and read it for yourself. Então, eu tentei resumir, mas é bom vocês lerem por vocês mesmos. So we shall pick up tomorrow from the year 2014 all the way to 2019 and forward. Então, amanhã nós vamos ver a história de 2014 até 2019 e em diante. So we shall close there with our prayer. Vamos orar? Heavenly Father, thank you for being with us. Querido Pai Celestial, obrigado por estar conosco. We want to ask that you may lead us in our next study. Queremos pedir que o Senhor nos lidere no nosso próximo estudo. It is our desire that through repeating these things, it may impress our minds more clearly. É nosso desejo que ao repetir essas coisas elas possam estar mais impressionadas nas nossas mentes de forma mais clara. We are in the history of our binding off. Estamos na história do nosso atamento. We pray that you may give us clearness of thought, Pedimos que o Senhor nos dê clareza de pensamento and you may also deepen our faith in the lines. e que o Senhor também aprofunde a nossa fé nas linhas. Bless us by faith, my prayer in Jesus' name. Nos abençoe por fé, é minha oração em nome de Jesus. Amen.